a gente colocar a gente no, no ao vivo aqui, quer dizer, a gente já está, mas eu preciso autorizar todo mundo a ver. E isso demora só uns segundinhos. Opa, pronto. Eu não conhecia esse programa. Ele é bem prático. Bom, estamos ao vivo, então. Boa tarde, todo Boa mundo. tarde. Hoje, então, dia 28 de maio, estamos na nossa 70ª live consecutiva, comemorando com Cláudia Toni, nossa, em chave de ouro hoje. Né? Eu queria, assim, de público, agradecer muitíssimo a Cláudia, porque eu sei que ela é uma pessoa de uma agenda dificílima. Mas, assim, ela sabe que também é uma pessoa de super querida, de coração, de uma longa data. Eu sempre me comprometo aqui, viu, Cláudia? Eu fico contando desde quando eu conheço as pessoas. Isso, não é? Faz muito bem. E aí eu me comprometo, mas eu quero dizer que é muito especial a Cláudia por várias razões, mas vocês nem imaginam que foi a Cláudia Toni que me apresentou ao contrabaixo, certo? Nos tempos de Sesc, quando eu era cantora e violonista, e eu tive a honra de trabalhar com, né, de cantar com Samuel Kerr, num momento de ouro ali, né, do Sesc, e tive o prazer de conhecer a Cláudia lá, e num dos brilhantes trabalhos que ela já fez, né, com a produção de música e cultura, e foi numa tour dessas de apresentar para as pessoas, olha, esses são os instrumentos da orquestra, em que eu me apaixonei pelo contrabaixo, e a Cláudia é uma das grandes responsáveis pelos caminhos que eu tomei aí, sempre me inspirou muito. Cláudia, muito obrigada. Imagina, que é isso. Então, você quer que eu fale antes um pouquinho? Eu acho que se você quiser quer fazer antes, ou que eu te formule aquela pergunta, olá, Edmundo Hora acabou de entrar, Concílio, as pessoas vão entrando, conforme for entrando, eu vou falando para você. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, porque você é muito generosa. Eu fiz tudo isso porque eu sou velha, né? Eu já tenho 65 anos, eu estou no grupo de risco. Então, se na verdade você se encantou pelo contrabaixo, é só porque eu fiz o meu trabalho direito. Acho que é a única coisa que eu aceito como reconhecimento, não como elogio, é que eu sempre fui uma pessoa que trabalhou na área pública ou em instituições que cuidam de grande público, e nesses lugares eu sempre achei que era minha obrigação justificar cada centavo do dinheiro que eu ganho, né, e fazer o melhor que eu pudesse. Mas é que eu também adoro trabalhar com público, eu adoro trabalhar com instituições cujo principal objetivo é atender o grande público. Então, tudo que ela falou é verdade, mas é bem generoso da parte dela. Eu só estava trabalhando direito. Olha, trabalhar direito é um mérito, Cláudia. Ela é um mérito, tá bom, isso é verdade. Não é muita gente, né, que trabalha direito. Não é tanta gente. Mas vamos lá, Sônia. Tá bom. Então, Cláudia, eu até coloquei o seu currículo curtíssimo, né? Porque é difícil falar tudo que você já fez no Facebook para as pessoas poderem acessar antes da gente entrar. Então, eu vou direto às ideias que eu queria colocar aqui para você. Oh, meu Deus, espera só um segundo, que eu não sei onde eu enfiei a minha folha de perguntas. É claro, né? A Sônia tinha que arrumar uma. Pronto, não tem importância. Onde foi que eu enfiei? Bom, eu tenho elas aqui no e-mail que eu te mandei. Mas, enfim, o que eu queria muito conversar com você era justamente sobre esse nosso momento tão maluco, não é, que a gente está. Então, primeiro assim, na sua experiência,
qual o maior desafio em lidar com a produção cultural e música no Brasil e os aspectos da sua experiência internacional que você acha que podiam nos inspirar ou que seriam eventualmente aplicáveis à nossa realidade? Olha, eu acho que o maior desafio na área de produção cultural ele foi mudando, o desafio foi mudando, né? Eu quero só lembrar, porque acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, que o meu primeiro trabalho na área cultural foi ainda como estagiária do Museu de Arte Contemporânea, quando eu fazia história na USP. Eu era estagiária do Museu de Arte Contemporânea. O diretor era uma pessoa extraordinária chamado Walter Zanini, que infelizmente já morreu. E ali eu já comecei a achar que era interessante essa atividade, né? Gerir uma instituição pública que cuidasse de artes. O museu tinha muitas dificuldades, mas eu acho que as próprias dificuldades já eram atraentes. Eu fiz história, achando que eu ia trabalhar com história da arte, mas na metade do curso de história eu fui trabalhar como secretária do Festival de Música de Curitiba. Num ano em que o festival teve 2.000 alunos e 400 professores. O diretor era o maestro Roberto Schnorrenberg. E eu emagreci num mês 7 quilos. Opa! Eu não conseguia comer. A gente tinha que trabalhar tanto, que a gente não comia. E foi um ano extraordinário, era muita coisa, muita atividade. Nossa, era uma coisa de louco. Quando eu voltei desse festival, o maestro me convidou para trabalhar como secretária de uma área no Teatro Municipal de São Paulo, né? E eu fui trabalhar como secretária. Logo, depois de 2 meses, ele perguntou: você não quer organizar uma série de concertos que nós vamos começar aqui, que chama Segunda Musical? Às 6h30 da tarde, no hall do Teatro Municipal, foi o maior acontecimento na cidade. Eu me lembro. Edmundo Hora, 77 foi esse ano? 77. Então, era uma coisa extraordinária isso, né? Ninguém fazia isso de jeito nenhum, horários estranhos, e aquela cidade cheia. Bom, e eu fui a primeira pessoa a pensar nos conceitos. Eu preparava, mostrava para ele, ele achava que estava bom, e eu continuava. E eu fiquei no Teatro Municipal quase 4 anos, e fui mudando de posições. Eu tinha uma chefe maravilhosa, chamada Zilá Vergueiro, que é mãe do Carlinhos Vergueiro, mãe da Maria Luísa, que é uma moça extraordinária também, e depois de 2 anos ela disse: eu vou embora. Por que a senhora vai embora? Eu já falei com o secretário era o professor Sábato Magaldi, um extraordinário homem do teatro. Eu vou embora, Cláudia, porque esse lugar não é para mim. Eu estou aqui só de passagem, eu já sou mais velha, tenho outras coisas para fazer, tenho filhos para criar. E você vai ser isso na vida, eu tenho certeza. Esse lugar é seu. Olha. Um ato generoso mesmo. Né? É, forte que isso. Poucas vezes na minha vida. E aí eu virei coordenadora dos corpos estáveis. Eu tinha 23 anos, fui fazer 24 no trabalho ainda, e eu dirigi o coro, a orquestra, o balé, o quarteto de cordas, eram 2 coros, né, o lírico e o paulistano, e ainda fazia programação, ajudava o maestro a fazer a programação. E como eu contei outro dia, um debate com os USP, eu era chefe do meu pai. Eu não era, na verdade, porque ele estava emprestado para a USP, dando aula na USP, mas ele era subordinado da coordenadoria que eu coordenava. E aí, esse background todo de família de músicos certamente cresceu nas suas veias, né? Então, mas acho que é por isso que eu quis contar essa história, porque, numa certa medida, além de eu ter vivido aquela precariedade que era o MAC naquela época, da USP, museu, eu também vivia, desde menina, a precariedade que era a vida musical de São Paulo. Não porque fosse precária porque se tocasse mal, ao contrário, tinha coisas maravilhosas, mas era a precariedade da organização.
né? A precariedade da estrutura cultural da cidade, que era muito burocrática, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente ia contratar um artista no Teatro Municipal, como a dona Madalena Talhaferro, que estava viva, a gente tinha que fazer um processo que tinha quase 300 páginas para justificar por que era ela, não era outra, e por que pagava aquilo, não era aquilo, por que era um cachê caro, que nem era caro, coitadinha, era uma porcaria, mas para a administração pública parecia. E aí eu achava aquilo completamente estapafúrdio, né? Que a vida cultural de uma cidade se estruturasse desse jeito. Então eu, de repente, ainda fazendo história, eu concluí história, eu descobri minha profissão. Eu descobri que eu queria ser aquilo, gerir a atividade cultural pública. Eu fiquei um pouquinho de tempo na Alemanha, 1 ano e meio, vi algumas experiências por lá, trabalhei como locutora, e era a época que os exilados estavam voltando, e então os postos que os brasileiros ocupavam lá estavam vagos. Eu entendi um pouco o que era aquela vida, voltei e nunca mais deixei essa profissão, né? Fiz várias coisas diferentes. Agora, eu acho que o grande desafio para nós é, em primeiro lugar, a gente viver num país que não planeja. Claro que você poderá me perguntar assim, bom, mas adianta pouco planejar, porque de repente a pandemia vem e desarranja tudo. Pois é, mas é que a pandemia também só vem uma vez a cada 100 anos, né? Tomara, aliás, não venha nunca mais, mas enfim, a última vez que ela veio... inteiro, né? Não só o Brasil, desarranja tudo. E então, ela não é a regra, ela é a exceção. Então, a questão do planejamento, ela tem uma implicação que você fica naquela discussão, é o ovo ou é a galinha que vem antes, né? Que é a questão das políticas públicas. Então, se você não tem política pública, você não consegue planejar. Mas se também você não parte do pressuposto que as instituições e que as instâncias de decisão precisam de planejamento, você não consegue instaurar políticas públicas. Então, eu acho, em primeiro lugar, que essa é uma questão muito importante. Mas eu também acho que existe um certo vício ou uma certa propensão, talvez melhor do que vício, uma certa propensão das pessoas de interpretarem que a produção existe em si. A produção não existe em si. O que deveria existir antes de qualquer coisa são, volto a insistir, políticas públicas para a área. E a produção é resultado da gente urdir políticas para as várias áreas. Eu vou dar um exemplo de um parente nosso, que são de parentes nossos, que são os museus, né? Então, os museus brasileiros, eles, ainda que tenham muitos problemas e situação muito precária em vários lugares, que a gente tenha visto o Museu Nacional incendiar, mas, do modo geral, os museus brasileiros estão em situação muito melhor do que as instituições musicais, que é o que nos interessa aqui. Por quê? Primeiro, porque tem uma longa tradição de gestão de museus. Foram formados muitos, centenas, talvez alguns milhares, não muitos milhares, mas alguns, de profissionais especializados na gestão de museus. E em diferentes aspectos da área museológica, em conservação, em planejamento de exposição, em projeto educativo, em gestão de museu, coisa que a gente, na área musical,
não está nem no jardim da infância. Bom, e daí então, você entrou na segunda pergunta que eu ia te fazer, que é justamente que papel estão fazendo as universidades nesse... Você já está respondendo. Então vamos, eu fico olhando aqui a gente e está ao contrário, você sabe, né? A tela a gente vê ao contrário daquela... Então, é muito engraçado. Eu me vejo espelhada, não sei que lado que eu estou olhando. Bom, mas enfim, e o cabelo está no olho, eu dizia, mas eu estou pondo mais no olho em vez de tirar. Bom, mas então vamos lá. Eu acho que as universidades, nós temos em algumas universidades, eu vou falar de dois casos para você, que eu fui buscar justamente para contar hoje aqui. Eu tenho duas grandes amigas, muito jovens, que fazem um trabalho maravilhoso. Uma, estou falando que eu estou pondo ao contrário? E eu não enxergo, pronto, agora tirei do olho, ele estava bem assim no bom. As duas têm 35 anos, uma é brasileira e outra é portuguesa. A brasileira é a Beth Ponte, baiana, que eu liguei para ela e ela me contou, olha, eu fiz um curso de gestão cultural e produção cultural na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e depois fiz o mestrado na área de políticas públicas e desenvolvimento cultural. E ela fez uma ótima tese, muito linda, uma dissertação de mestrado muito bonita, sobre as OS, quando as OS estavam começando a ficar robustas. Sim. A outra amiga é a Maria Rita. A Maria Rita fez administração e gestão na Universidade Católica de Lisboa e depois fez um mestrado em marketing e ambas, a Maria Rita gostava muito e sabia tudo de cultura como espectadora. Ela vai buscar um emprego numa pequena empresa que fazia projetos culturais. A Beth primeiro faz concurso para o Banco do Brasil, fica lá 2 anos, descobre que não é aquilo que ela vai fazer, vai trabalhar na Fundação Cultural da Bahia e acaba desembocando na Neo Gibal, onde ela ficou com o Ricardo 4 ou 5 anos. Até que há 2 anos ela ganhou uma bolsa maravilhosa e foi para a Alemanha, uma bolsa Humboldt, onde ela ficou como pesquisadora convidada de uma instituição e produz textos magníficos sobre gestão e está escrevendo coisas muito boas sobre a nossa situação hoje durante a pandemia. Então, elas fizeram um percurso muito diferente da maioria dos meus colegas, sobretudo os colegas estrangeiros. A maior parte dos meus colegas estrangeiros, gerindo grandes instituições musicais, eu sempre vou falar mais de música, né? Bom, claro. Uma parte enorme, a maioria, veio da música. Então, por exemplo, o Jan Reis, que deixou há pouco a posição de diretor executivo da Concertgebouw de Amsterdã, deixou alguns meses, acho que ele saiu em janeiro, ele foi 10 anos diretor da Concertgebouw e ele era flautista. Ele é belga, não era holandês, tocava flauta na Orquestra da Antuérpia e se apaixonou pela gestão e foi gestor. Outra querida amiga, contrabaixista como você, que foi contrabaixista da Concertgebouw de Amsterdã, a Anneke Hohenstein, ela foi diretora do Concertgebouw, do prédio, por 10 anos. Mas ela começou a gerir a Amsterdã Sinfonietta, que foi uma orquestra que ela mesma criou, e da gestão ela foi se saindo muito bem. O diretor da Concertgebouw convidou ela para ser assistente dele, depois pôs ela de vice-diretora, e quando ele se aposentou, ela ficou no lugar dele. Então, o que eu observo na minha faixa etária e um pouquinho menos é que a maior parte das pessoas veio do mundo da música e, na hora que se viu diante da situação de gerir,
foi fazer cursos de gestão. Aí ia dar um outro exemplo. É o diretor do Carnegie Hall, que é um violoncelista inglês extraordinário, Clive Gillinson, que é um dos maiores gestores que eu conheço, e que ele foi contratado pelo Carnegie Hall porque ele fez um trabalho extraordinário na London Symphony. O trabalho mais bonito que eu conheço de transformação de uma orquestra, né, que construiu, restaurou uma igreja para fazer dela o centro educativo da orquestra. É o projeto mais bonito que eu conheço em matéria de orquestra e comunidade. Então, eles não vieram exatamente da universidade, mas as nossas duas jovens vieram da universidade sem ter formação em nenhuma linguagem. Elas têm a formação da gestão. Então, eu podia dizer para você o seguinte: a minha impressão é que quando os músicos, no caso do Brasil, eventualmente fazem o caminho direto da música para a gestão, eles têm essa grande lacuna, que eu acho deveria ser a universidade a cobrir, de ignorar o que quer dizer planejamento, política pública, gestão, desenvolvimento através da cultura. Então, entende a orquestra como um ovo do Lalique posto numa vitrine de cristal. E aí a gente observa os modelos bem exóticos de orquestras no Brasil, que não têm nenhuma conexão com as comunidades que as mantêm, né? São orquestras que continuam fazendo o que faziam as orquestras norte-americanas e europeias há 50 anos atrás. Também não tem conexão com as instituições que formam os músicos que vão fazer parte Isso mesmo. Tem, aliás, horror delas. Horror, né? Eu sempre brinco um pouquinho com isso, eu fico muito à vontade para falar disso, porque eu fui uma menina muito pobre, filha de avós pobres, e meu pai escolheu, então, uma profissão de gente paupérrima, que era ser músico do Teatro Municipal. Pra vocês terem uma ideia de como ele ganhava mal, a minha mãe, que era professora primária da rede pública, ganhava mais que ele. E ele brincava, ela é que me sustenta. Né? Foi só quando ele foi para a USP, muito tempo depois, que ele melhorou de vida. Então, o mais paradoxal é que os nossos colegas que estão nas orquestras vieram como eu, e talvez como você também, de meios muito pobres. E quando eles adentram as orquestras, eles esquecem das comunidades de onde eles vieram e gostam de prestar serviços para os mais ricos, não para os mais pobres, né? Então, não se conectam. Então, o que eu acho é que o gestor, o produtor, eu sempre brinco com o meu sobrinho, que é produtor, e é um ótimo produtor, que ele tem que se preparar para ir além disso. Porque a profissão de produtor estrito sensu, que eu já fui, né, lá no MAC, lá no começo da minha vida, é uma profissão muito dura para gente jovem. Porque é cansativo, você passa a noite em claro, você carrega caminhão, você compra sanduíche para o maestro, você faz tudo que é serviço. Isso é bom, porque você entende o que é o nosso meio, mas você daí dá um pulo e vai para outra etapa. Para você começar a galgar, se você não tiver construído um conjunto de conhecimentos que implicam em desenhar políticas, imaginar cenários, construir perspectivas para a vida musical, continuo só falando de música, claro, você vai deixando, num certo sentido, a área musical do jeito exatamente que está a área musical brasileira hoje.
Então, eu queria contar para vocês o seguinte, para quem nunca parou para pensar. Vocês já imaginaram que não existe nenhum órgão no Brasil que discuta o que é uma política de formação de músicos para o país? Eu não estou discutindo, não estou falando sobre discutir o currículo do curso superior de música para as universidades. Não é isso que eu estou falando. É muito mais amplo, né? A formação do músico é muito para além. Outro dia eu contei numa discussão da USP, que a gente fez uma conversa também virtual, eu mostrei o que é, como é que a Alemanha acompanha a atividade musical da Alemanha. Ela sabe quantos alunos estão na escola, para que cursos. Então, eu mostrei que a última pesquisa saiu agora em janeiro, então eu não posso dizer sobre os últimos 10 anos, mas a pesquisa que eu tenho, que é enorme, é um livrão desse tamanho, que fala da década 2000, 2010, contava ali para nós que naquele momento eles tinham 25 mil alunos de música na Alemanha. Não estou dizendo da escola regular, né? Música para ser profissional. Sim. Daqueles 8 mil, eles sabem que querem ser músicos de orquestra ou cameristas, ou solistas. Os outros 16 mil estão lá divididos. Músicos para a igreja, porque lá a igreja paga, né, para você ser músico. Você ganha de ser músico de igreja. Aí você tinha músico de igreja, professor de escola pública, professor de escola livre, conservatórios particulares, musicólogo, e lá vai. Sim. Eles sabem quantos músicos estão empregados nas orquestras. Então, o que eu quero dizer, quem constrói isso? Eu queria contar essa história por essa razão. Paulo Álvares, pianista brasileiro que é professor no conservatório, na Musikhochschule de Colônia, conta sempre uma história que ele tem alunos de piano dos 3 cursos, de performance para ser solista, etc., de futuros professores da escola pública, da escola regular, e de igrejas. Então, o governo ele vai observando, daí ele avisa a escola, está faltando professor. Então, ano que vem, vocês recuam um pouquinho o número de vagas das outras disciplinas, de carreira de músico para a igreja e de performer, e aumenta um pouquinho o número de vagas para professor. Passa 3 anos, eles mandam, está precisando de mais, entendeu? Então, é um mercado não completamente regulado, mas também não completamente desregulado. É organizado, né, Cláudia? Você falou. Tá certo? Então, a gente vai produzindo músicos à medida das necessidades, né? E, mais do que isso, a gente não forma músicos só para orquestra, a gente forma músico para outras coisas. Agora, quem é que constrói isso, esse pensamento? É quem faz a política pública. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que o produtor, para mim, é aquele que começa a sua carreira na vida cultural, como sua primeira profissão, ele vai fazer as funções amplas de organizar. Mas, para a nossa área, a gente precisa de outras camadas de profissionais, em que a produção é só o começo e a base. Mas a gente precisa formar os outros. Como precisa formar arquivista, como precisa formar musicólogo, como precisa formar professor da escola, enfim. Não preciso dizer isso para vocês. Claro. Tem vários comentários aqui, dentre eles, só para atualizar, o Edmundo Ora falava que ele estudava órgão com o como é que fala? Com a Gertrude Merciowski. E que aquele festival mudou a vida dele.
a Adriana Schincariol está dizendo que as informações integradas são essenciais, né? Que a gente consiga integrar. Também acho, Adriana, se a gente não integrar, a universidade vai estagnar e vai estar sempre muito distante do que é a realidade. Né? E a gente tem esse discurso na universidade, mas a gente não tem a prática. Isso. A gente tem um discurso lindo na universidade de integração. Mas a gente tem discutido isso aqui, Cláudia, numa série que eu chamei de Música está em tudo, música está em todos, viva a música. E que dia sim, dia não, eu tenho essa conversa aqui, porque eu acho que, assim, nós músicos é que temos que mudar essa realidade. Isso. Não vai nascer um político interessado em estudar o que acontece na área de música para nos ajudar. Não. Aliás, essa visão assistencialista, né? Quem vai nos ajudar? Mas também não existe médico. Quem constrói, o político, se os médicos não forem lá dizer para ele, você tem que começar a construir hospital desse jeito e fazer daquele jeito, quando não tem, dá no que dá, né? Que a gente está assistindo agora. Então, são os profissionais daquela área que constroem as políticas para a sua área. E aí, eu acho que a universidade é reticente em preparar, e como eu estou dizendo, quando você acha bonito o que ocorre para a música fora daqui, ou acha bem organizado, a maior parte das instituições é gerida por músicos, que largaram a profissão de musicista, de performer, para ir ser gestor. Exatamente. A outra lacuna da universidade é que ela não quebra o tabu de que ser professor da escola pública não é uma função degradante para os músicos. Porque, na maior parte dos países, a nossa discussão era outro dia assim, tem pouca orquestra para muito músico. Eu falei, porque vocês só formam músico para orquestra. Exatamente. Né? Porque todos os países onde a música está estabelecida, o maior número de músicos está empregado como professor. E agora, nessa realidade que a gente está, Cláudia, tem tantas profissões surgindo, né? Tantas possibilidades, e a universidade está sempre atrás. Bom, o Alexandre Rosa, que está lá na Índia... Está na Índia? Contrabaixista da USESP, está fazendo um pós-doutorado na Índia. E olha ele só. Cláudia, eu fico pensando que o professor Tony, que hoje faria 94 anos, olha, não sabia. Isso mesmo. Né? É ontem que ele faria. E que foi responsável pela abertura de tantas instituições importantes até hoje, o que ele acharia desses tempos atuais? Então, eu acho assim, às vezes eu penso nisso, porque não só eu, mas eu e meus irmãos, e até, num certo sentido, agora meus sobrinhos, a gente faz uma reflexão crítica sobre as coisas que ele fez. Obviamente, ele fez com data, né? Então, quando ele fez a Escola Municipal de Música, a cidade, o Estado tinha só Tatuí, mas Tatuí estava começando. A cidade não tinha uma escola pública de música, né? Você só estudava música com professor particular. Ele estudou o fagote com o professor, o primeiro fagotista do teatro, mas ele pagava aula particular, né? Então, só que todas essas instituições ele fez pensando num mundo que não existe mais. E, portanto, a gente fala, por que podia ter feito isso? Bom, mas ele fez desse jeito porque naquela época era assim que tinha que ser. Da mesma forma que quando ele acha que a universidade tinha que ter música, e ele insistiu que a música da universidade fosse também a performance, e não só a música do ponto de vista teórico, como é, por exemplo, na Alemanha, né? Que são duas coisas, uma é a Musikhochschule e outra é a música na universidade. E porque ele sofria, porque ele achava que os colegas eram ignorantes, que ele não tinha com quem conversar, e que os músicos queriam pouco para o seu meio, porque não eram capazes de ler, não iam num museu, não liam um romance, e que a universidade ia consertar isso. O que foi, num certo sentido, uma certa
inocência dele, né? Mas esse modelo ainda não sofreu uma mudança. Então, eu faço essa crítica de que ele fez de um jeito, mas eu ainda não observei no Brasil nenhuma universidade fazer a crítica desse modelo e instaurar um novo jeito de ensinar música na universidade, que eu também não acho que é para copiar os Estados Unidos. É um outro modelo. Também acho. Aliás, como toda a parte cultural brasileira, né? Nós temos uma realidade que é nossa. E enquanto a gente não assumi-la, nós vamos copiar modelos que, por melhor que sejam, não serão adiante. Então, né? Só para responder o Alexandre, eu não vou poder evitar não fazer isso. Eu acho que, como eu hoje, Alexandre, meu pai estaria mais preocupado com o que está acontecendo no governo brasileiro ou no Estado brasileiro do que com a pandemia. Ele estaria petrificado, porque como ele era uma pessoa muito consciente politicamente, muito ativa, não preciso contar isso para você, eu acho que estaria mais inquieto com o nosso destino enquanto país do que com a própria pandemia. E acho que ele não estaria nem preocupado muito com a música, para falar bem a verdade. Porque, às vezes, esses assuntos maiores dominavam meu pai mais do que a música, né? Porque ele era muito militante, né? Claudinha, é tão bom conversar com você. E a gente estourou. Estourando no nosso horário. Eu estou fingindo que eu não estou vendo, mas eu estou vendo, gente, que a gente estourou. Então, a gente volta a conversar outro dia. Vai ser ótimo. Mas eu queria encerrar te passando uma última coisa. Eu vi um editorial que você escreveu, acho que foi para a revista Concerto, no final do ano passado, e você terminava, eu acho que foi para Concerto, mas enfim, você falava, fazia um apanhado do ano como ele foi. Isso, foi sim. No finalzinho, você terminou assim: o ano não foi espetacular, mas pode ser que tenhamos saudade dele em dezembro de 2020. O que foi? Você é vidente agora? Eu acho que eu sou... Não, na verdade, eu não pensava na pandemia, mas eu pensava no governo, né? Acho. Que tempos! Eu já estou com saudade de dezembro, não preciso esperar chegar. Que tempos. Então, eu acho que era isso, que eu tinha muito medo. E eu acho, eu estou jogando o problema para você, porque eu já vi que tem um monte de professor assistindo o programa. Eu lamento ter que dizer para vocês que o problema é de vocês. Sim. São vocês que vão ajudar os moços a encontrar um caminho. Aliás, eu li um artigo muito bom recentemente de uma americana extraordinária que diz o seguinte, que esta é a hora crucial, é a primeira vez que a humanidade vê isso, que é a hora crucial de colocar os jovens tomando as decisões por nós. E a gente vai ao lado deles, dando as ferramentas que eles precisarem. São eles que vão achar uma saída para nós. Porque repetir o que a gente estava fazendo e a gente imaginar que a solução é a Filarmônica de Viena tocar para 100 pessoas na plateia, lamento dizer que eu acho que isso não é solução. Então, talvez, como os velhos só estão achando essas soluções, talvez essa senhora tenha muito mais razão do que a gente imagina, né? Que vocês possam dar para os moços as ferramentas para eles construírem uma possibilidade de futuro. Então, gente, está colocado, jovens que nos ouvem. Então, cobrem deles. É com vocês. Eu estou aqui, só dando ferramentas, tá? Isso. E propiciando que vocês ouçam
essa coisa incrível que é a experiência da Cláudia e a generosidade dela de Eu estar sou aqui. um pouco caótica respondendo, mas é que vão vindo muita. Sou Você está instigada. maravilhosa. Muito Olha, obrigada, viu, eu quero Sônia? te agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo. Você sabe que é. Obrigada a você e a todo mundo que foi ouvir a gente, veio ouvir a gente. Então, e aí fica gravada aqui essa entrevista, depois as pessoas vêm e acessam depois, tem um número muito maior de acessos depois, Tá porque as bom. pessoas nem sempre estão disponíveis às 15 horas, Tá. mas já chegamos a ter mais de 800 acessos depois do horário. Nossa, que É uma beleza. coisa bem legal, eu realmente espero que a gente esteja alcançando muitos desses jovens que efetivamente vão mudar a coisa e fazer a gente ter orgulho dos próximos dezembros. Isso mesmo. Então, gente, olha, muito obrigada. Obrigada a vocês. E como eu digo todos os dias, álcool em gel, máscara, paciência, álcool em gel, máscara, paciência, e assim, põe paciência entre cada coisa, porque Isso. tem que ter muito, Isso. tá bom? Até amanhã. Claudinha, até Obrigada, uma Sônia. hora dessas que a Muito gente pode. obrigada, Sônia. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, meu amor. Tchau. Ah.